ventre. Então eu sei como respirar, é fundamental. Sei que yoga, do ponto de vista dos exercícios, da respiração, faz muito bem. Eu sei que há uma quantidade outra de exercícios. Por exemplo, por que é que os monges tibetanos ficam fazendo aquele... É uma frequência maravilhosa, que faz bem realmente. Não cura tudo, não resolve tudo, mas acalma bastante, estimula outros setores neurológicos da gente, estimula alguns processos de concentração e de esvaziamento da mente, acalma ansiedades, desenvolve vários fatores interessantes. Aquele em alguns lugares são sopros. Tem vários mecanismos úteis, mas eles não são a causa essencial de uma outra coisa que é vendida para vocês como sendo fundamental. Aprenda a alinhar os seus chakras. Aí o cara fica contando, meu Deus, que chakra, onde é que está o meu chakra? Chakras, aqui não. E aí eu vejo o pessoal com os chakras para todo lado, eu preciso alinhar o meu chakra. Aí vem outro e te diz, não, eu preciso fazer alinhamento frequencial e de campo magnético com Deus, porque Deus é o campo magnético e a frequência é a mediação de acesso ao campo. Aí fica um monte de gente querendo encontrar o campo magnético e a frequência. Como é que eu faço para achar essa frequência? Parece que a gente teve que viver esses anos todos para, nesses últimos dias, ficarmos com essas fixações. E tudo quanto Jesus ensinou e o Evangelho ensinou, que supostamente na nossa consciência deveria carregar tudo, deveria entregar o combo inteiro, sem deixar de lado as coisas úteis que a gente aprende em outros lugares, em outras culturas, em outros exercícios, em outras práticas, como eu já falei, úteis, no entanto, mas no Evangelho tem o combo todo de como eu, sem pensar em frequência, atinjo qualquer que seja o elemento vibracional, ou atinjo o aspecto de cobertura pessoal e de proteção. Todas as coisas necessárias ao meu bem-estar foram ensinadas por Jesus. E elas tangem e tocam a causa. Não ficam ensinando efeitos. E nem apenas as mirabolâncias exteriores, que podem até trazer algum acalmamento e algum benefício, mas não tocam na essência da gente. Na causa das coisas. Trabalham o fenômeno, mas não te ensinam a causa fenomenológica de onde todas as coisas irradiam e vão adiante. Dito isto, que é a razão do que eu quero lhes dizer alguma coisa hoje, eu sou remetido e trazido para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, que todo mundo aqui já leu ou conhece, mas não custa nada acompanhar, e que diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, a uma igreja cheia de desejo de sobrenatural. Eles queriam o sobrenatural. Era uma cidade também carregada de informações que vinham do mundo inteiro sobre novos fenômenos lá. Tinha a Acrocorinto, com o templo de Afrodite, tem até hoje, onde havia as prostitutas cultuais que ensinavam um outro método de aumento da frequência, alinhamento com a divindade, absorção do sagrado, que era através do acoplamento sexual. Então, tinham as prostitutas cultuais, que eram as mulheres lindas e fabulosas, e você chegava lá e, no cabeamento, ploft, aí contato, tá, acoplou, e aí o resto é sexo de abstração, para a divindade me possuir através dessa sacerdotisa que emana para mim as energias espirituais que eu estou precisando de cura, de soluções,
de acalmamento mental ou de qualquer que fosse a natureza. Então, esse povo se converteu, supostamente, ao Evangelho de Jesus, mas continuou com toda essa cultura de sobrenatural, de prever o futuro, de premonição, de profecia, de exercício de fenômenos mentais, pela obsessão e fixação de um desejo, de um pensamento. Essa comunidade aqui de Corinto não é, conforme Paulo a descreve no capítulo 12, tão ávida por dons e dons e dons e milagres e prodígios e realizações e línguas estranhas e interpretações e dons especiais de conhecimento gnóstico e uma quantidade enorme de outras coisas à toa. Geralmente, uma comunidade de fé, ela carrega muito do seu contexto cultural, daquilo que a cercava antes de acontecer o encontro com o Evangelho e depois também. Muita gente demora no processo de entender o que é essencial, o que é causal e o que é periférico, o que é mecânico, o que é só exercício, mas que não altera a essência do ser. Demora para algumas pessoas essa compreensão. E tem até o problema semântico, você fala uma coisa e elas entendem outra. E aí você, crente que está instruindo, quando pergunta a pessoa o que é que você entendeu e ela te diz o que é que ela entendeu do que você falou, você fica apavorado com a falta de gnose, de cognitividade, com racionalidade e encontro semântico, onde as palavras equivalem ao que você quis dizer na interpretação do outro indivíduo, o que complexifica extremamente as coisas. Então, quando Paulo escreveu aqui, em 1 Coríntios 13, o que a gente começou a ler e eu vou continuar, você tem que saber que o contexto era esse. Não foi uma coisa que ele disse, o que de legal eu já pensei na vida que eu acho que posso deixar aqui para impressionar esse pessoal com alguma coisa sobre amor, por exemplo, uma poesia doce. Não, isso aqui é cirúrgico. Tem a ver com algo praticamente pragmático, na objetividade do desejo de curar essa dispersividade que eu encontro entre nós, para todo lado. Gente num alvoroço extraordinário, que carrega um caleidoscópio de coisas e impressões e convicções e absorções na mente. Praticamente todo mundo é muitas coisas. Todo mundo é legião de convicções, porque tem pouca gente que aprendeu a integrar tudo no cerne de todas as coisas, que é o Evangelho, que é Jesus, o centro de convergência, em quem todas as coisas são, subsistem, em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pouca gente já chegou lá, a maioria ainda está nessa confusão. Você pensa que a pessoa entendeu alguma coisa, aí ela vê alguém na internet falando com uma voz mansa, quase hipnótica, fazendo uns gráficos com frequência, com campo magnético, com isso, mistura com mecânica quântica, faz uma salada, e o cara diz, que sabedoria! Aí eu vejo os comentários, um monte de gente eu conheço, eu digo, fulano, meu Deus, perdi 50 anos da vida com você, rapaz, não entendeu nada até agora. Aí vem Paulo, para esse pessoal em quem ele tinha investido tempo da vida, mas que parecia não ser capaz de aprender, de apreender e de botar em prática o que compreendesse, e diz, eu passo a mostrar-vos agora um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, eu estou falando língua de homens, você está me entendendo? Por acaso é português. Eu não sei muitas línguas de homens, eu poderia começar a pregar em inglês, também aqui, em portunhol. Mas ele está falando de duas coisas. Uma é da comunicação, eventualmente línguas de homens bem falada, como ele falava, de maneira castiça, bonita, elaborada, com compreensão gramatical, e ele falava várias línguas,
de homens, de gente. Ainda que eu falasse, ele falava, línguas de homens. E mesmo que eu falasse sobrenaturalmente línguas humanas que eu nunca aprendi, de repente brotassem de dentro de mim como é um fenômeno que eu também já vi acontecer, que pode acontecer. Não acontece todo dia, mas eventualmente acontece. E línguas de anjos, que naturalmente as línguas estranhas, muitas vezes no passado, tanto quanto ainda hoje no presente, são chamadas por muitos de línguas de anjos. Eu fico até com pena dos anjos que só falam aliandros, cântaros, labascaias, abracadabra, oxi. É a mesma repetição. O apóstolo Arnaldo talvez tenha um léxico mais amplo de língua estranha do que a maioria de nós aqui. E o que é tudo faz justiça, porque no passado, quando Paulo falava de outras línguas, e que alguns poderiam até dizer, não são dessa ordem de coisas, devem ser, portanto, anjos, devem ser línguas de natureza para além do extraterrestre. Se bem que a gente sabe hoje, eu pelo menos sei, que anjos não falam, anjos são telepáticos. Eles só conversam contigo em silêncio. E todo mundo que conversou com anjo, ou com um outro nome para anjo, que é alienígena, tem anjo do bem e tem anjo do mal, tem alienígena legal e tem alienígena diabólico, mas eles têm a capacidade de se comunicar com você de maneira completamente telepática. Olha só onde Paulo está chegando. Uma amplidão de capacidade de oralidade humana, de diversidade de linguagens, ou até capacidade de intelecção e de comunicação superior, ou extravasamento de uma língua que não é língua de lugar nenhum na Terra, mas que faz no seu espírito aquela realidade de você conseguir vazar o seu inconsciente diante de Deus num mecanismo que não era exclusivamente cristão. Muitas religiões do planeta tinham fenômenos semelhantes. Esse aqui é considerado diferente por ser emulado pelo Espírito Santo no coração. Mas há espíritos variados produzindo em lugares variados, em grupos variados, linguagens desse tipo incompreensível e que não são de natureza divina. No seu estímulo, não são. Eu já expulsei demônio de gente falando em língua, em que o meu coração teve convicção que era um negócio demoníaco. Fui lá, mandei sair e saiu. E não foi uma vez só, não. E não brinquem disso, de fazer isso na carne, porque ou no espírito errado, porque se eu estiver presente, eu vou lá expulsar de ti, em nome de Jesus, porque faz tempo que nada disso me passa desapercebido. Eu sei quando é e quando não é. Aí Paulo prossegue e diz, ainda que eu fale que eu tenho esse dom de comunicação interdimensional, se for o caso, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Só. Não passa disso. Isso aqui não é bronze. Mas é no máximo isso. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Ó, me interpreta. O que eu estou falando? Alguém aqui vai ter que se levantar e me interpretar. É só blá, blá, blá? Interpretou correto. Corretíssimo. É o que o Paulo está dizendo. Serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Aí ele prossegue e diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que aqui, no caso, não é como ele descreve depois no capítulo 14, profecia como aquele que edifica, consola e exorta. Aqui, profecia tem aquele sentido de premonição, de ver antecipadamente, de enxergar o que ainda não chegou e anunciar para os outros como grande coisa, o que gera também um dinheiro extraordinário, especialmente quando o público é de ignorantes. Então ele prossegue, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e mais, e conheça todos os mistérios. Tem a capacidade de penetrar numa quantidade enorme
de experimentos, de conhecimentos, de culturas, de notícias, de informação, do que pode ser demonstrado como alguma forma de conhecimento e também daquilo que é indemonstrável, mas que cai bem na designação de mistério, sendo um mistério que a gente não explica como fenômeno, mas não tem como negar a sua realidade. Ele está dizendo, ainda que eu soubesse a origem de tudo, a finalidade de todas as coisas que eu não sei, e prossegue mais ainda, e também soubesse toda a ciência. E nos dias dele tinha muita ciência. Muito mais do que eu tenho tempo aqui para explicar, mas a matemática tinha atingido clímaxes na Grécia anterior a Paulo, uma quantidade enorme de outras coisas. Os egípcios já faziam operação de cortando a calota craniana com os mesmos instrumentos de intervenção que a gente usa hoje. São apenas um pouco maiores, eu já os vi algumas vezes. Isso há 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Então, ciência também não é uma coisa que começou outro dia. Nem com os americanos, nem com Werner von Braun, nem com Einstein. Está presente, a gente só chegou até aqui por perdas e retomadas de conhecimento de ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, e aqui ele não está falando de fé como fidelidade, de fé como consciência clara da graça de Deus fazendo intervenção em mim, ele está falando de fé como funcionalidade. Olha só o que ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. E ele está falando daquela fé que a gente vê operando em todas as reuniões de estímulo a essa vibração eufórica de eu vou ganhar, eu vou conseguir, programação neurolinguística, desejo fixo, produção da quarta dimensão na minha mente, pela obsessão dos meus desejos. Ele está falando dessa capacidade de transportar montes, que é o que a gente vê, por exemplo, em muitas igrejas que o pessoal vai por aí onde fé é apenas fenômeno, não é graça, é fé para operação, para realização, para fazer funcionar, é uma fé mecânica. A gente vê nos nossos dias isso em uma abundância extraordinária, praticamente somente esse tipo de fé que a gente vê em operação e em divulgação, que tira montes da frente, faz você eliminar o sócio. Há poder na mente. O Edir Macedo está certo nesse aspecto. Nada daquela fé ali tem a ver com Jesus nem com o Evangelho, mas tem a ver com a fenomenologia vibracional positiva da obsessão de conquista. Essa equação tem um poder de aquisição, de realização extraordinário. Vocês estão me entendendo? Para não ficarem enganados depois, deixa o violão dele lá. É outra coisa, não pode haver um movimento que todo mundo para ver, ó, um violão, veio de Marte, chegou aqui, a corda veio de Júpiter, meu Deus, o violão. E eu aqui te dizendo uma coisa de vida eterna e você... Convenhamos. É desse tipo de fé fenomenológica, não é a fé do em si, que é dada como graça de Deus, é a fé que você aprende a desenvolver como treino, como musculatura mental, de concentração, obsessão, foco e imaginação, realizam coisas. Não realiza o teu vínculo com Deus, mas dá potência e capacitação a você para adquirir muita coisa que você deseja na vida, mesmo que você seja ateu. Aí ele prossegue. A ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada serei. Serei. Na outra é serei como bronze. Aqui é nada serei. Se tratando de você ter o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e fé a ponto de transportar montes. Olha a grandeza desses conteúdos. Mas ele diz, sem amor, nada serei. Continue prestando atenção que eu comecei com frequência vibracional e eu não estou fazendo uma volta em Júpiter. Vou chegar de volta lá, então me acompanhe.
Ele prossegue e diz: e ainda que eu tenha e distribua todos os meus bens entre os pobres, todos, não o dízimo, mas todos, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado como demonstração de convicção acerca de causas importantes e uma entrega para manter o grito do meu vínculo com Deus, se a condição para que isso aconteça no mundo seja eu dar a minha vida, eu darei. Aí vem Paulo e consola essa pessoa dizendo: mesmo que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso te aproveitará. É uma outra lista sublime, né? De coisas, de sacrifícios. A gente iria beatificar esse indivíduo aqui. No final, meu Deus, que pessoa extraordinária, distribuiu todos os bens e deu o próprio corpo para ser queimado, ortodoxamente em favor da fé ou de uma causa ou de uma convicção. Mas Paulo disse: se não houver amor, nada disso te aproveitará. Aí a gente prossegue, e ele diz, após afirmar isso, e quem é que pode discutir com o que ele está dizendo? E para afirmar que cada um desses aspectos aqui não tem uma força extraordinária, línguas, muitas, variadas, telepatia, ou a capacidade de vazar o inconsciente num falar sincero e verdadeiro com Deus, expressando a interioridade da gente, coisa linda. Ou tudo mais que ele diz, dom de profetizar, conhecimento, ciência, mistério, fé operacional, capacidade social de distribuir tudo, e coragem para bancar as suas convicções, não importando quais sejam as consequências. Tudo isso, para a maioria de nós, seria uma coisa digna de beatificação, de culto praticamente a essas personalidades. Mas Paulo vem e diz: nada disso sem amor te aproveitará. Você não será nada, cara. Pode fazer tudo isso sem amor? O pobre agradece se você der os seus bens. Você pode fazer e dar um grande exemplo público, todo mundo vai para casa dizendo: é um mártir. Ou você pode impressionar o mundo com seu conhecimento, sua sabedoria, sua multiversidade de saberes, com a penetração intuitiva em mistérios, ou em qualquer outra coisa, ou essa obstinação irrecuável de alguém que diz: esse muro vai sair da minha frente, vai sair, eu vou passar, e passa. E você não precisa ser nenhum gigante de fé, de compreensão de Jesus, nem de nada. Essa obsessão aqui levou Alexandre o Grande, entre a vida bem jovem dele, aos 20 anos até 33, conquistar o mundo inteiro até a Índia. Porque ele disse: eu vou, e foi. Assim é com tudo mais. Você encasqueta e você vê as obras, por exemplo, de um Elon Musk. Você acha que ele acorda de joelhos dizendo: ó Jesus, coisa linda, eu te amo, vou fazer o possível para melhorar o mundo. Não, mas eu quero levar 1 milhão de pessoas para Marte, eu vou fazer isso, carro voar, e vai. Vai. Isso tudo é possível aqui, ó. Habita a nossa mente. Há muito mais recursos na nossa mente do que a gente sabe. A gente não usa nem 10% dessa mente que está aqui. Imagina o que está aí para ser explorado sem ter nada a ver com Deus, exclusivamente com o potencial atrofiado, ou não usado, ou não despertado da mente. Mas Paulo diz ainda que você desperte todo o potencial que você acha que possa ter, se não tiver amor. Nada disso te aproveitará, você não será nada, não crescerá de fato diante de Deus em nenhuma dimensão. Os seres humanos podem ficar impressionados com você, mas para fins da sua relação com Deus, nada disso te aproveitará. Por que isso tem a ver com a frequência? Porque supostamente é pela frequência, pelo campo magnético, pela concentração mental, por tudo isso, que a gente faz muitas dessas coisas acontecerem.
E como eu disse, muitas delas acontecem mecanicamente. Basta você aprender o processo mental de respiração, de exercício, de silêncio, de concentração, de esvaziamento da mente. Tudo isso pode fazer um despertamento desse processo e dessa emulação. Mas se não tiver amor, você vai ser só um guru impressionante para outros. Enquanto você existe oco, vazio de Deus, aprendendo a respirar conforme te ensinem os melhores mentores, mas sem a oxigenação do Espírito de Cristo como causa de todas as coisas que de você emanam. Aí você me pergunta, escuta, então qual é a proposta do Evangelho para desenvolver todos esses potenciais em mim? Qual é a proposta? Significa que eu não tenho que aprender a respirar? Não respire. Porque quando você está tenso, você para de respirar, você já viu? A gente fica nervoso, trava aqui. Às vezes você fica 1 minuto e meio sem respirar. E não, nem sente. E se você também estiver com raiva, dependendo do nível da raiva, se é um nível inicial, você trava de novo e não respira. Por isso vai acabar dando um tapa no outro, porque se desse 10 respiradas, já não partiria para a briga. Travou ali. Tem uma quantidade enorme de coisas que tem a ver com a respiração. Outras têm a ver com a temperatura da água, ou do que você bebe. Outras têm a ver com os exercícios variados que você faz numa outra área. Outras têm a ver com a capacidade de silenciar. Outras têm a ver com fenômenos diversos, que têm a sua utilidade. Todavia, a pergunta é, o que o Evangelho diz para quem não quer aprender nada disso, porque sabe que todas essas coisas são apenas efeito, mas não são pré-existentes na causa. A causa é o Espírito Santo em mim, é o amor de Deus em mim. O resto brota daí. O que eu faço? Porque eu quero ter uma vida alinhada em todos os sentidos. Corpo, mente, espírito, criação, natureza, minha família, meu próximo, vibrar na direção dessas pessoas. Quais são os exercícios que Jesus ensinou? Jesus disse, abre os seus braços, agache 10 vezes, volte, e depois feche os braços, depois bote aqui atrás, aí prenda a respiração, aí estique bem as pernas, aí depois bote a mão no umbigo, depois bote em outro lugar. Não. Jesus não tem nenhum conselho físico para nada, você já notou? Tudo nele é assim. Como quem chega, beija, abraça e sai. E deixa tudo resolvido. E não tem nenhuma mecânica operativa que ele proponha num cardápio de alternativas. Nenhuma. Porque a proposta dele é essa aqui. É amor. O amor alinha tudo, gente. O amor me põe na frequência mais sublime de Deus. O mundo pode estar naquela loucura em volta de mim. Eu não preciso fazer uma hora, não. Depende só do meu olhar. E como é esse olhar? Que muda tudo, que muda o mundo, que me muda. Paulo já escreve. O amor é paciente. Então imagina, você é um mentor impaciente, nervoso. Ensina isso para todo mundo, chega em casa e você é o tormento da sua mulher, dos seus filhos, dos seus sócios. É um horror trabalhar contigo, mas você sabe tudo sobre frequência, vibração e campo magnético. Palhaço. O amor é paciente. Paciência é uma paz-ciência. É uma ciência da pacificação. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Um mentor que sai dali com ódio, querendo matar um porque estava olhando demais para a mulher dele. Aí depois ele recupera a frequência depois em casa. Respiro para lá, respiro para cá, respiro para lá. Aí a frequência volta, eu engato e sigo.
O amor não arde em ciúmes. Ele tem confiança em si, no outro. E se não der para ter no outro, ele tem em si mesmo. E se o outro não for digno daquilo, ele continua no caminho dele, não oprime ninguém, deixa todo mundo seguir no seu próprio. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Imagina se você vai ter uma frequência alinhada com Deus, cheio de ufania. Oh, glória a mim, louvado seja eu. Esse narcisismo extraordinário. Oh Deus, tu és lindo porque fizeste um ser humano espetacular como eu, pelo que eu te agrado e te agradeço. Imagino o teu sorriso e a tua felicidade em me teres. Eu sou essa coisa preciosa, te agradeço por viver acima do resto da humanidade. O amor não é ufanista, não se ensoberbece, não diz, glória a mim, louvado seja eu. Não se conduz inconvenientemente. O cara quer alinhar a frequência, mas não se conduz convenientemente. É lascivo, é promíscuo, é intrometido, é bruto. Não vai nunca encontrar nenhuma harmonia pacificadora e nenhum alinhamento. Pode aprender todos os exercícios que queira. O amor não procura os seus próprios interesses. Vá falar com esses mentores, todo mundo está cheio de interesses. Praticamente não tem ninguém ali querendo te dar nada de graça. Tem sempre alguma coisa por um conto, e se você quiser aprender, então clique aqui que eu te pego lá. Porque essa é sempre a estratégia. Em tudo. Mas o amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não sai chutando o cachorro, o balde, querendo pegar os outros. Não se ressente do mal, não alimenta o ressentimento, que é um sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Por isso é ressentir. Não deixa nunca aquilo ir. Dorme irado sobre aquela coisa e vai transformando o sentimento, pela prática do ressentimento, em amargura, em ódio, em raiva, em doença, em psicossomatização, em câncer ou em qualquer outra coisa. O amor não se ressente do mal. Não tem inveja de quem venceu fazendo mal contra nós. E mais, não se alegra com a injustiça. Vai dizer, me diga aqui, como isso é fácil para você, né? Seu partido político vai prender um inimigo do partido político. Aleluia, glória a Deus, está lá na cadeia. Eu estava vendo ontem uma notícia lá, alguém dizendo em um desses jornais, médico disse que Bolsonaro corre risco de morrer na cadeia. Aí eu fui ver os comentários. Todo mundo diz assim, não sou coveiro. Corre risco de morrer na cadeira, aquele monte de gente, não sou coveiro. Não sou coveiro. Toma ivermectina. Toma, quais foram os outros remédios que ele receitou? Cloroquina. Todo mundo, milhares. Eu acho o cara um ente abjeto. Todo mundo sabe disso. Mas eu não quero a brevidade da morte de ninguém. Não quero nada disso. Do contrário, não haveria verdadeiro amor em mim. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, é fiel, é contínuo. É isso aqui que gerou até hoje na minha vida um campo de força inatravessável para o diabo, para os homens, para os invejosos, para milhões que já quiseram me atingir. Ó. Bate, quebra, seta, quebra, quebra. Eu penso no assunto, não, eu só vivo o máximo que eu posso com amor. Sou sincero, verdadeiro, digo para as pessoas o que precisa ser dito, faço isso com amor, trato todo mundo com amor, desejo ver o amor como a grande política da sociedade humana. Pode ser utopia para você, mas não é na minha vida. Na minha vida é verdade. Na república do meu ser é verdade.
E isso me alinha com Deus e ninguém atravessa. É um contato direto. E acontece com essa naturalidade. É como respirar, não faço a menor força. E eu não estou aqui falando para você de uma teoria, eu estou falando a você de uma coisa que eu sei que é verdade, porque eu vivo e provo. Há muitos anos. E não é a última moda em nada na minha vida. Eu já me converti sabendo que era assim. Jamais acaba. Mas havendo profecias, tudo isso desaparecerá, é bobagem. Havendo línguas, cessarão. Vai chegar uma época que a gente vai se comunicar por telepatia. Não precisa nem muito tempo para frente, fica casado com a mesma mulher, amando a ela e sendo amado por ela, e tentando buscar vínculos com seu parceiro ou sua parceira, qualquer que seja a natureza da relação, em amor contínuo, fiel e prolongado, e com prazer no convívio com ele, que vai chegar uma hora em que a comunicação de vocês vai substituindo palavras por telepatia. É o que já vem acontecendo há algum tempo comigo e com a minha mulher. Eu sei o que ela está pensando. Às vezes eu digo uma coisa, ela diz, não, não é possível que você sabia isso. Eu só olhei para você e vi isso aí. E ela em mim. Havendo línguas, cessarão, tudo isso passa. Aí você entra numa fase em que o silêncio é um diálogo profundo entre espíritos. Uma comunhão de ser. Havendo línguas cessarão, havendo ciência, toda essa ciência de qualquer nível vai se esgotar, vai passar. Chega um ponto que ela bate na parede inatravessável do mistério de Deus. Porque tudo que a gente sabe é em parte, tudo que a gente conhece é em parte, tudo que a gente projeta é parcial. Qualquer coisa que a gente faça é relativa. É como quando eu era menino e pensava de um jeito, e quando a gente vai ficando homem, adulto, idoso, velho, experiente, pensa de outro. Muda. A mudança é dramática, sim, de menino para o sábio quebrantado que vive no amor de Deus, simplificando a vida, sabendo que tudo que a gente vê no momento ainda é reflexo daquilo que um dia enxergaremos em plenitude. E o que fica, o que permanece é a fé. Não essa fé da obstinação de que eu vou atravessar a muralha da China. Eu vou atravessar o canal da Mancha nadando. Não, é aquela fé da confiança, da pacificação, da fidelidade, do ancoramento do ser na graça de Deus. Agora permanece a fé, a esperança, que me alinha com os melhores propósitos que possam subir ao meu coração em favor da vida, da minha, dos meus e da vida de todos. E agora permanece o amor. Fé, esperança e amor. E o amor é dessa natureza. Não é agora permanece o tesão, a volúpia. Não, é amor que é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e não acaba. Continua firme nas suas convicções. Esse é o princípio da vida, é o amor. Isso alinha tudo. Isso abre os céus para você. Isso fecha o inferno por sua causa. Isso coloca anjos na tua companhia. Isso apavora demônios com a tua mera existência silenciosa, pacificada e cheia do amor e da graça de Deus. Agora, tem cursos aí que te ensinam a vibrar, a desenvolver o campo magnético, a fazer isso tudo por 10 mil por sessão, por seminário. Vai lá. Para voltar mais apanacado ainda. Agora, se você quiser, o que é verdade, saiba, Jesus não nos entregou nada faltando.
E nada do que não está mencionado aqui não está, todavia, implicitamente resolvido aqui. Porque em momento algum Jesus falou, tremendo, quando vocês quiserem curar alguém de lepra, tremam a mão direita, assim. Quando for cegueira, façam isto. Ou então, quando for uma coisa mais séria, façam tudo. E respirem, 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 respirem. Ou façam esse exercício para lá e para cá. E como eu disse no início, nada contra. No mínimo é bom para a saúde. Agora, em relação a Deus, nada disso te aproveitará. A menos que você se entregue a essa disposição de amar, aonde todo o teu ser entra em estado de alinhamento natural. E a graça de Deus te invólucra. E o teu ser entra no diapasão natural da graça divina, do amor de Deus. E aí você passa a ser um irradiador de um potencial que está para além de tudo aquilo que você estudou, entendeu, pretendeu entender, ou qualquer outra coisa. Ame com essa natureza de amor e você vai ver o que isso causa como graça de proteção, de pacificação, de sossego, de fazer o seu ser entrar em estado de harmonia profunda, de sinfonia existencial no seu próprio coração e diante de Deus, com os reflexos disso no todo da vida. Vamos ficar em pé.